Friedrich Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844 em Hocken, localizada próxima a Leipzig. Seu pai, Karl Ludwig, pessoa culta e delicada, e seus dois avós eram pastores protestantes. O próprio Nietzsche pensou em seguir a mesma carreira. Em 1849, com a morte do seu pai e seu irmão, sua mãe se mudara para Naumburg, localizada em Saale, onde fora apelidado de pequeno pastor devido à sua personalidade calma. 10 anos mais tarde, obteve uma bolsa de estudos na escola Pforta, aonde lá passaram algumas personalidades como Novalis e Fichte. Datam dessa época suas leituras de Schiller, Hölderlin e Byron, no qual sobre tal influência fora lentamente se afastando do cristianismo com a ajuda dos seus professores. Exímio estudioso em grego e nos estudos bíblicos alemão e latim, ele tinha para si como seus autores favoritos Platão e Ésquilo. Residindo em Leipzig, a filosofia somente passou a interessá-lo a partir da leitura de O Mundo como Vontade de Representação, de Schopenhauer. Sendo assim, Nietzsche fora atraído pelo ateísmo de Schopenhauer, assim como pela posição essencial que a experiência estética ocupa em sua filosofia, sobretudo pelo significado metafísico que atribui à música. Em 1867, Nietzsche foi chamado para prestar o serviço militar, mas um acidente em exercício de montaria livrou-o dessa obrigação. Voltou então aos estudos na cidade de Leipzig. Nessa época teve início sua amizade com Richard Wagner, que tinha quase 55 anos e vivia então com Cosima, filha de Liszt. Nietzsche encantou-se com a música de Wagner e com seu drama musical, principalmente com Tristão e Isolda e com os mestres cantores. A Alemanha entra em guerra com a França em 1870, onde Nietzsche contraiu difteria e disenteria. Lentamente Nietzsche restabeleceu-se e voltou a Basileia a fim de prosseguir seus cursos. Em 1871 ele publica O Nascimento da Tragédia, a respeito da qual se costuma que o verdadeiro Nietzsche fala através das figuras de Schopenhauer e de Wagner. Seu livro foi mal acolhido pela crítica, o que o impediu a refletir sobre a incompatibilidade entre o pensador privado e o professor público. No mesmo período, ainda debilitado pelas fortes dores de cabeça, perturbações oculares e dificuldades na fala, Nietzsche pediu licença na faculdade para poder tratar da sua saúde. Terminada a licença da universidade, Nietzsche voltou à cátedra, mas sua voz agora era tão imperceptível que os ouvintes deixaram de frequentar seus cursos. Em 1879, pediu demissão do cargo. Nessa ocasião, iniciou sua grande crítica dos valores escrevendo humano, demasiado humano. Afastou-se da filosofia de Schopenhauer, recusando sua noção de vontade culpada e substituindo-a pela de vontade alegre. Isso lhe parecia necessário para destruir os obstáculos da moral e da metafísica. O homem, dizia Nietzsche, é o criador dos valores, mas esquece sua própria criação e vê neles algo de transcendente, de eterno e verdadeiro. Nietzsche, que até então interpretara a música de Wagner como o renascimento da grande arte da Grécia, mudou de opinião, achando que Wagner inclinava-se ao pessimismo sob a influência de Schopenhauer. Irritado como antigo amigo, Nietzsche escreveu: "Não há nada de exausto, nada de caduco, nada de perigoso para a vida, nada que calunie o mundo no reino do espírito, que não tenha encontrado secretamente abrigo em sua arte. Ele dissimula o mais negro obscurantismo nos órbites luminosos do ideal. Ele acaricia todo o instinto nihilista budista e embeleza-o com a música. Acaricia toda forma de cristianismo e toda expressão religiosa de decadência." Em 1880, Nietzsche publicou O Andarilho e Sua Sombra. Um ano depois apareceu Aurora, com o qual se empenhou. Ambas as obras receberam críticas de seus amigos. Em 1882 veio à luz A Gaia Ciência. Depois, Assim Falou Zaratustra. Para além de Bem e Mal, O Caso Wagner, Crepúsculo dos Ídolos e Nietzsche contra Wagner. Outras obras só vieram a aparecer após a sua morte. Durante o verão de 1881, Nietzsche residiu em Rotenganden, na pequena aldeia de Silva Plana, e durante o passeio teve a intuição de escrever o livro O Eterno Retorno, redigido logo depois. Em seguida, retornou à Itália, passando o inverno de 1882 a 1883 na Baía de Rapallo. Em Rapallo, Nietzsche não se encontrava bem instalado. Porém, disse: "Foi durante o inverno e no meio desse desconforto que nasceu o nobre Zaratustra." Depois de 1888, Nietzsche passou a escrever Cartas Estranhas. Um ano mais tarde, em Turim, enfrentou o auge da crise.
escrevia cartas, ora assinado Dionísio, ora o Crucificado, e acabou sendo internado em Basileia, onde foi diagnosticada uma paralisia progressiva. Provavelmente de origem sifilítica, a moléstia progrediu lentamente até a apatia e a agonia. Nietzsche faleceu em Weimar, a 25 de agosto de 1900. Nietzsche enriqueceu a filosofia moderna com meios de expressão, o aforismo e o poema. Isso trouxe como consequência uma nova concepção da filosofia e do filósofo. Para Nietzsche, o tipo de filósofo encontra-se entre os pré-socráticos, nos quais existe unidade entre o pensamento e a vida. Está estimulando o pensamento e o pensamento afirmando a vida. Essa degeneração, afirma Nietzsche, apareceu claramente com Sócrates quando se estabeleceu a distinção entre dois mundos, pela oposição entre essencial e aparente, verdadeiro e falso, inteligível e sensível. Para Nietzsche, a grande tragédia grega apresenta como característica o saber místico da unidade da vida e da morte, e nesse sentido constitui uma chave que abre o caminho essencial do mundo. Esse bem ideal concebido por Sócrates existiria em um mundo suprassensível, no verdadeiro mundo, inacessível ao conhecimento dos sentidos, dos quais só revelariam o aparente e o irreal. Assim, Sócrates, o homem teórico, foi o único verdadeiro contrário do homem trágico, e com ele teve início uma verdadeira mutação no entendimento do ser. Com ele, o homem se afastou cada vez mais desse conhecimento, na medida em que abandonou o fenômeno do trágico, verdadeira natureza da realidade segundo Nietzsche. Perdendo-se a sabedoria instintiva da arte trágica, restou a Sócrates apenas um aspecto da vida do espírito, o aspecto lógico-racional. Faltou-lhe a visão mística, possuído que foi pelo instinto irrefreado de tudo transformar em pensamento abstrato, lógico, racional. Penetrar a própria razão das coisas, distinguindo o verdadeiro do aparente e do erro, era para Sócrates a única atividade digna do homem. Para Nietzsche, porém, esse tipo de conhecimento não tarda a encontrar seus limites. Esta sublime ilusão metafísica de um pensamento puramente racional associa-se ao conhecimento como instinto, e o conduz incessantemente a seus limites, onde este se transforma em arte. Por essa razão, Nietzsche combateu a metafísica, retirando do mundo suprassensível todo e qualquer valor eficiente, e entendendo as ideias não mais como verdades ou falsidades, mas como sinais. A única existência para Nietzsche é a aparência e o seu reverso não é mais o ser. O homem está destinado à multiplicidade e a única coisa permitida é sua interpretação.